Ora, sejam bem-vindos a mais um Partidazo. Depois do apagão, voltamos. E voltamos bem, não é? Pedro Castelo e Marinho. Deste lado está tudo igual. Sim. Portanto, o apagão voltou a luz, mas deste lado está tudo igual. Deste lado aqui, do meu lado, é que mudou um bocadinho. O Ravi foi para a feira de Sevilha e a Beatriz Maneia também foi desse lado gozar mudou umas folgas. e está mais feio. Mas isso de longe. Não é difícil. Aqui, pronto, é o que é. Aqui é o mas, que é, né? desse Já lado, sabe o que é que conta. Agora desse aqui lado deste... as coisas não mudaram para melhor, deixa-me só dizer. Não. Mas tínhamos saudades tuas. Muito obrigado. Poucas, mas algumas, né? Pronto. Mas pronto, olha, já temos campeão em Inglaterra, já temos campeão na Alemanha, em Espanha, também aqui em Portugal, é que isto vai ser tudo decidido num fim de semana caliente. Vai ser um fim de semana caliente. E portanto, dia 10 de maio temos o Derby de Lisboa, 11 de maio, a partir das 13h15, temos o El Clássico para ver aqui na DAZN 1. E vocês acham que vai ser o jogo do título? Podes começar tu. Achas que vai ser o jogo do título? Vamos lá a mesma coisa. Bom, pode ser o jogo do título. Isto porquê? Porque se o Barcelona ganhar, fica com 7 pontos de avanço, a faltarem 9. Pode acontecer tudo, inclusive é nada. Exatamente. Um abraço para o nosso amigo André Veloso, que é verdade. Este é daquelas jornadas em que pode acontecer tudo, inclusive é nada. Mas é verdade, o Barcelona se ganhar, creio até que se empatar, 4 pontos a faltarem 9, tenho muita dificuldade em acreditar que o Barcelona perde esses pontos, apesar de ter um calendário bem mais difícil que o do Real Madrid. Só que acho que é aquela fase do já só falta. E eu acho que essa fase na cabeça e também nas forças que se encontram, onde parece já não haver forças, acaba por ser decisivo, um fator decisivo. Há Lewandowski de volta, que já foi anunciado que pode jogar com o Inter. Obviamente que o Barcelona tem um jogo a meio da semana muito importante que o Real não tem. O Marinho ainda não parou, parece os deputados, está sempre a dizer que sim, a dizer que não, a pessoa não se consegue concentrar. A câmara está a ficar em ti, mas pois não, mas é que ele está aqui. Sim. Estão... Sim. Pá, e está-me a condicionar, não é? Portanto, sou deputado, agradecia que esperasse que eu acabasse. E como dizia, há um jogo importante para o Barcelona à meio da semana que pode ter aqui alguma relevância, mas eu acho que sendo um clássico com estas características não vai ser isso que vai diferenciar, a menos que me digas que agora em Milão vai-se lesionar o Pedri e o Lewandowski outra vez e o Íñigo Martínez e pronto, aí obviamente as coisas mudam de figura, mas em situação normal eu parece-me que o Barcelona até pode falhar o acesso à final da Champions, que psicologicamente é sempre uma questão negativa, claro. Mas mesmo isso acho que não invalida o facto do Barcelona saber que entra para poder, não é conquistar o título matematicamente, mas ficar já com o troféu muito, muito perto. O Real Madrid joga pela vida, pronto. Aí é uma finalíssima autêntica para o Real Madrid, como já era com o Valladolid. Sim. E já depois com o Celta de Vigo. Com o Celta de Vigo, o Barcelona com o Valladolid. Exatamente. Desculpa. E já o Real Madrid, depois de 3 derrotas esta temporada, perderam 2 títulos com o Barça, a Supertaça em Jeddah e agora há 2 semanas? Foi há 2 semanas? Não, foi há uma semana. Foi há uma semana, aliás, foi há uma semana, exatamente. Ou seja, vai fazer aí há 2 semanas, vão ver 2 dos El Clássicos. Perderam há uma semana a Taça do Rei com o Barça, voltam a jogar e que real é que tu esperas, Marinho? Que real é que... Porque tu a semana passada disseste aquela questão de o Barça, tudo mais, mas é o Real Madrid. Sim, e posso pegar já por aí. O Real Madrid, como o Pedro estava a dizer, vai jogar pela vida. No entanto, e é verdade que é o Real e temos que contar sempre com essa força que acho que só o Real é que tem. Mas esta situação que o Real vive neste momento parece-me que pode condicionar também essa tal força extra que normalmente a equipa de Ancelotti tem. Esta indefinição de treinador, de fica, não fica, sai, há conversas, não há, os próprios jogadores, portanto eu continuo a achar... Até o próprio facto da imprensa já estar a falar muito de reforços para a nova época. Também isso. E jogadores importantes no clube, com peso no clube, que estão na porta de saída. Eu acho que isso pode condicionar de alguma forma, mas pode condicionar de alguma forma
dependendo do que o Barcelona faça. Eu acho que nesta fase é o que o Barcelona fizer ou não fizer, ou permitir que o Real faça. Vai ser um jogo fantástico, bem disputado, acredito eu, com golos, porque estamos a falar de equipas ofensivas e que fazem E golos. os outros jogos têm mostrado isso. Exatamente, e que defensivamente permitem sempre ao adversário fazer golos. Portanto, espero um jogo ao mesmo nível do que foram os outros dois jogos que decidiram os títulos para o Barça. No entanto, lá está, voltamos sempre à mesma tecla, que é a questão de ser o Real e de um momento para o outro poder não ganhar, a questão é esta, poder não ganhar um campeonato, ou aquele plantel, ou as equipas do Real poderem não ter a capacidade coletiva de ganhar o campeonato, mas fazerem jogos fantásticos e soberbos e surpreenderem toda a gente. E essa é a força que o Real tem e que pode catapultar o Real para uma vitória contra este Barça. Já os últimos jogos do Barça, eu acho que se ficarem ali na corda bamba vai ser duro. Vai ser duro porque o calendário é mais difícil. Tem agora o Inter. Vamos perceber também como é que o Barça vai chegar a esse jogo com o Real. Se motivado, se com uma carga negativa em cima, porque acaba sempre por mexer com a cabeça dos jogadores, dos adeptos, de toda a gente que anda à volta do clube. Portanto, há mais condicionantes quer positivas, quer negativas do lado do Barça do que do Real. Do Real era como o Pedro estava a dizer. É jogar pela vida, jogar para ganhar e pouco mais há a fazer. E do lado, temos visto duas equipas que têm tido algumas incertezas e até alguma inconstância. Vemos o Barça, que perdeu o Lewandowski, agora também recuperou o Ter Stegen, que regressou 7 meses depois, mas acredito que o Chesney se vá só manter na baliza. O Hansi Flick já disse que agora com o Inter volta o Chesney. Volta o Chesney, exatamente. E portanto, mas são duas equipas que vocês olham para este momento e não conseguem ver uma melhor que a outra? Em termos de regularidade, o Barça, melhor. Porque também está na frente, perdeu muitos pontos, mas teve a força mental de voltar a reerguer-se, de voltar a ultrapassar quer Atlético, quer Real. Está nas meias finais da Champions, ganhou os títulos contra o Real Madrid, portanto, obviamente que olhando e fazendo uma análise calma, serena, olhando para a época dos dois, o Barça está por cima. E o lado mental também pode jogar muito agora nestas próximas jornadas. Podia, se o Barça não tem este jogo com o Inter. Eu acho que este jogo com o Inter pode condicionar bastante a mentalidade do Barça. Sim, mas imagina, isto pode ser visto de várias formas, porque o Barcelona passa à final da Champions. Vai para a final da Champions. Pode pensar, está motivado, não é? Tu dizes que vem motivado para o jogo com o Real Madrid, mas também pode ser, ok, este jogo é importante, mas nós vamos ficar sempre em primeiro e ainda temos a final da Champions. Mas o pensamento não vai ser esse. Ou perde. E pode dizer, ok, já ganhámos a Supertaça e a Taça, mas a época só é verdadeiramente gloriosa se conseguirmos ganhar o campeonato. Como pode ser, como tu estás a dizer. Ou seja, eu acho que não há aqui... Ou pode haver até aquela pressão extra de... As condicionantes estão todas do lado do Barcelona. Não, quer para o bom, quer para o mau. Não, isso aí não há dúvida nenhuma. Vai depender da capacidade que o Barça tenha de responder a essas... Mas o Real lida bem quando não tem essa pressão? Eu acho que não, não é? Mas o Real tem essa pressão. Não, mas tem a pressão de ainda ir atrás. O Real sabe que se não ganhar o jogo, provavelmente o Real hipoteca as possibilidades de ser campeão. E só sendo campeão é que faz uma época minimamente quer aliás, dizer, sim, já se fala que pode ser uma das piores épocas do Real porque não ganha nada. Sim, mas se for campeão não é bicampeão. Nem chega longe na Champions. Se for campeão, faz algo que não acontece desde 2008, que é ser bicampeão. Por exemplo. Exatamente. O Real Madrid tem sempre isto, né? Perde um jogo, já está tudo em polvorosa. Pode ser uma das piores épocas, mas até pode ser o ano de um bicampeonato que não acontece há quase 20 anos. É como o Mbappé. É uma época má, mas o rapaz ainda agora bateu o recorde do Zamorano, ou está um golo, ou bateu já, está um golo, acho eu, da melhor época de um estreante ao serviço do Real Madrid. E está a fazer uma má época, segundo eu vou lendo e ouvindo. Portanto, o Real Madrid é a mesma coisa. Imagina que ganha. É a pior época, fica a um ponto. O Barcelona tem jogos dificílimos, acaba em Bilbao. O Bilbao, tu já estás a preparar para não ser preciso sujar as calças, porque eles já não estão assim com um avanço tão grande como empataram ontem. O Villarreal e o Betis estão a apertar. O Bilbao pode precisar desse jogo na última jornada.
Mas o Villarreal também. O Villarreal também. É. Quer dizer, e vamos falar de uma época horrível, tão horrível assim do Real Madrid. Sim. Eu acho que isto... Mas por isso é que este campeonato está a ser brutal. Sim, está a ser um grande campeonato e fazemos aqui uma análise rápida ao que aconteceu este fim de semana, só também para destacar não só esse regresso do Marc-André ter Stegen, como também o André Ferreira, que voltou a estar na baliza do Valladolid e teve uma primeira parte de grande destaque, depois não ficou tão bem ali naquele lance do gol do empate, que acaba por sacudir para a frente e é aproveitado para o Rafinha. Por acaso eu acho que ele ali tem que eu acho que ele ali tem que sair daquela forma. Depois, claro, depois não lhe sai bem o alívio, não é? Depois podemos dizer que ele poderia ter tentado colocar a bola mais longe, com mais força, soco na bola mais forte. Mas repara, eu acho que ele até teve a coragem suficiente de ganhar ali aqueles metros e ser ele a decidido ir atacar aquela bola. Mas claro que sim. Mas não apaga a grande exibição que fez. E a primeira parte então foi por ele que o Barcelona não conseguiu mais cedo dar a volta a isto. E pronto, essa imagem não está disponível, mas quis fazer aqui uma homenagem ao nosso programa. E quando o Valladolid esteve em vantagem, obviamente, tive de dizer atenção ao Valladolid. Quem esteve a ver, ouviu essa frase. Tinha que fazer esta homenagem ao nosso amigo. Já o Real Madrid aparece mais uma vez Arda Güler em grande destaque, além de Mbappé, obviamente, que bisa, mas há as palavras no final do Ancelotti sobre o turco, que é... o Arda Güler de agora não é o mesmo Arda Güler de setembro, e a verdade é que se eu há uns tempos, há 2 meses, bati nas pessoas que estavam ao redor dele, agora tenho que elogiar. Vocês veem um Arda Güler muito diferente? Não, isso obviamente acontece fora do jogo, e claramente esse papel que as pessoas estavam a ter sobre ele era fora do jogo, e por acaso em jogo nunca deu para perceber muito. Mas o Ancelotti eu também saberá concordo o que com o diz. Marinho. Também não acho que não há assim tão diferente. Isso é a jogar. É isso. Mas o treino conta, claro, não é? Claro. A atitude do jogador perante o grupo no dia-a-dia conta. Claro. E eu acho que isso passa por aí aquilo que Ancelotti disse. Só pode passar por aí, porque é o único ponto que nós não temos dados, não temos acesso. Claro. Porque repara, a pergunta não é se te fizessem a pergunta, tu vês assim tanta diferença do Arda Güler do início da época para agora? Eu não vejo, porque sempre que ele jogava pelo Real e então pela seleção, que tinha minutos, que tinha sequência, que tinha continuidade, o rapaz era sempre, se não era o melhor, era dos melhores e fazia sempre a diferença. Aí Já a semana passada falámos sobre essa situação, há 2 semanas, salvo erro, falámos sobre a situação do Arda Güler. Foi a semana passada. Ou a semana passada. Ele sempre que jogou, ele cumpriu. Foi antes ou depois do apagão? Foi antes. Foi antes do apagão. Ele cumpriu sempre. E há mais. Ainda falaste em continuidade e agora nessa questão de ele ter cumprido sempre. Eu ontem estava a fazer o jogo com a Sofia Oliveira e estávamos a falar precisamente sobre isso. É difícil ali, mas o Arda Güler responde assim, jogando hoje, depois não joga amanhã, depois joga 10 minutos. Depois... Agora vamos imaginar se ele puder jogar sem aquela pressão do eu tenho de fazer um brilharete, senão vou já sair da equipa. Puder jogar. Sim. Ele sabe que é um jogador que joga. Eu acho que aí então é que vamos ver a grande versão do Arda Güler agora. Mas eu também mas também não me atravesso sobre quem é que sai, não é? Aí venha alguém decidir. Mas sabes, a diferença, olhando para setembro e para agora, vejo uma ligeira diferença. Agora que estou a pensar bem no assunto, vejo uma ligeira diferença, que foi a capacidade do Arda Güler conseguir jogar mais atrás. Que ele teve essa capacidade de se reinventar. Sempre foi, tu olhas para o Arda Güler e era aquele do... Já não me lembro se ele fazia... Aquele jogador do último passo, do muito perto do avançado, e ele teve essa capacidade nos últimos jogos do Real de jogar ligeiramente mais baixo, de começar a construir, obviamente que depois também chega à frente, mas começar a construir, fazer ali um bocadinho aquele papel de que o Ceballos, que falávamos aqui muitas vezes, que o Ceballos fazia falta ao Real, porque tinha essa capacidade. O Arda Güler eu já o consigo ver nessa posição também. Olha, eu trouxe o tema Arda Güler porque ele foi um nome que foi equacionado para o futebol português, Benfica e Porto, se não me engano, antes de ir para o Real Madrid, quando estava no Fenerbahçe, e obviamente está a demonstrar que já está a um nível bom para jogar no Real Madrid. Tem-se falado de reforços, especialmente para a defesa do Real Madrid, e este foi mais um jogo onde se mostrou que realmente o Real precisa de investir na defesa, e esta semana falou-se de Álvaro Carreras. Sentem que é um jogador que pode acrescentar ao Real Madrid e sentem que ele já está num nível
que possa ser opção para o Real Madrid? Posso? Podes. Pega, Pedro. Pega tu. Eu não vou mudar a minha resposta. Meia culpa, Eu também não vou mudar a minha. meia culpa minha. Nunca esperei ver Carreras jogar como está a jogar. Ponto prévio. Igual. Agora, outro ponto. Não me lembro do Real Madrid contratar Militão. Militão aconteceu. Mas não me lembro do Real Madrid contratar jogadores que estejam a jogar em ligas como a portuguesa. Coentrão? Sim, com um caso específico aí, não é? Mourinho, Coentrão, Jorge Mendes. Mas para ir buscar um jogador que está a dar nas vistas há um ano numa liga como a Liga Portuguesa e ir para ser jogador importante no Real Madrid. Há uma questão que foi formado no Real, passou pela formação do Real, Passou, sim. é espanhol e, portanto, há aqui várias questões Agora, também que... Como ele já me enganou uma vez e ainda bem para ele, também já não digo nada. Porque eu nunca esperei. Se for um jogador que tenha a capacidade evolutiva que demonstrou no último ano e meio, se tiver a mesma capacidade de evoluir nos próximos 2, 3 anos a este ritmo, não sei se ele ainda tem mais margem para evoluir, aí já não sei o que dizer. Agora, eu não sei se o Real Madrid... agora, pode haver a questão negocial e até se fala daquela possibilidade, falou-se, não é? Do United recuperar o jogador para o Real Madrid depois o contratar e aí já não precisa de pagar tanto ao Benfica se o Benfica fica... porque o United tem uma cláusula que é mais barata para recuperar o jogador. Sim, sim. Agora, aí já é diferente, porque são modelos negociais que podem ajudar a decidir por um ou por outro jogador. Mas fala-se muito do Miguel Gutierrez também, esta época não tanto. Mas ainda ontem eu estava a ver o jogo e o Álvaro Garcia estava muitas vezes a jogar por dentro para o Vinícius estar a jogar por fora. E estava a ver o Fran Garcia. O Fran, o que é que eu disse? Álvaro Garcia. Álvaro Garcia do Raio. O Fran Garcia a jogar por dentro e eu estava a ver ali o Miguel Gutierrez a fazer aquilo na perfeição, porque apesar da época negativa do Girona, ele continua a ser um bom jogador que também foi formado no Real Madrid e que o Real Madrid tem a possibilidade de o recontratar. Mas não é mais parecido com o Fran Garcia, Miguel Gutierrez? Não acho. O Fran Garcia, para mim, por dentro, não me faz grande sentido. O Fran Garcia é um carrilheiro, como dizem em Espanha. Sim. Aliás, ele e o Álvaro Garcia, e o Gutierrez que eu estava a dizer... é se calhar mais um estilo de Grimaldo, não é? Sim, é mais isso. Okay. Eu acho que o Real Madrid beneficiava mais com um jogador desse tipo. Agora, mas eu já vejo o Carreras a fazer isso também. Eu aí tenho que dar o braço a torcer. É um estilo mais Marcelo, não é? O Gutierrez. Sim, agora vou dizer aqui uma palavra que os teóricos gostam muito de dizer, é mais associativo. Não é, Marinho, o que é que tu achas do Carreras? Não é? Quando o ponta de lança é associativo. Exatamente. Se tu, desde que faça golos, se não esquece lá o associativismo, não vale a pena para nada. Se tu me perguntares diretamente se o Álvaro Carreras sai do Benfica e é para agarrar a lateral do Real, destaca, tenho dúvidas. Sinceramente tenho dúvidas. Se me perguntares se eu acho que ele tem capacidade de crescimento para chegar ao Real e crescer, quase fazendo ali como o Marcelo fez, um crescimento no Real, eu acho que sim. Estamos a falar de Fran Garcia e Mendy. Mas quem é que lá estava quando o Marcelo foi para lá? Mas teve que passar... Não, apanhou a fase do Coentrão também. Era Coentrão, Marcelo... Mas quem é que estava antes? Não sei se ele bate com o Roberto Carlos. Para ele poder evoluir, quem é que era o, então, mas repara, o peso pesado? O Roberto Carlos não estava já não lá. é? Não sei. Ele chega em 2006. Eu acho que estava. Eu acho que ainda estava. Aí dá uma margem. É como o Fran Garcia também era para ir, mas o problema é que o Mendy está sempre lesionado e o Fran Garcia teve que ir para a frente. Então, mas agora imagina uma coisa: o Mendy não se lesiona. Está bem, o Mendy não se lesiona. Não, espera, mas imagina. É como um carro com 20 anos não vai variar. Então o Real vai deixar cair o Mendy. Não, vai contratar o Carreras. Ancelotti não deixou, mas o próximo eu não sei. Ok, porque se vais contratar o Carreras, tens Fran Garcia e Mendy, o Carreras vai para passar à frente dos dois? Nossa, mas é isso que eu não sei. Eu não estou a dizer que o Carreras não chega lá, eu estou como o Pedro, porque eu acho que o Carreras surpreendeu toda a gente. Ninguém... desculpa, mas no final da época ninguém no início, o Juan Miranda era melhor que ele e é bom jogador, o do Betis que está em Itália. Ninguém no início, quando o Carreras chega e faz os primeiros jogos pelo Benfica, olhava para o Carreras e via este Carreras de agora. Este Carreras de agora é um jogador totalmente diferente, confiante e tem essa capacidade. Ele vai por fora, vai por dentro e ainda mais, ele consegue construir a três. Consegue dar muitas soluções. E aí eu vejo um Carreras em crescimento dentro daquele plantel. Agora, chegar de imediato e agarrar logo a lateral,
Sabes que uma das Não sei. melhores campanhas do United na Youth League foi com o Carreras e o Garnacho à esquerda. E ele aí voava, era impressionante. Sim, mas aí há Mas muitos depois, exemplos. a questão é essa. A questão é essa, é que quando ele chega ao Benfica, que ele vem do Granada e vem de uma... Ele era suplente do Carlos Neva no Granada, que desceu de divisão. Exatamente. E portanto, ele aí, quando ele veio para o Benfica, eu desconfiava muito dele por causa disso, porque o que ele tinha mostrado no futebol profissional, futebol sénior, era muito pouco. Comparado com essa altura dele no United, que era incrível. Estamos a falar de alguém com 22 anos. É isso, é isso. Não, mas a verdade... E até perceber vem também... um bocadinho na Mas sequência... estamos a falar do Real Madrid. Mas vem um bocadinho na sequência da conversa do Arda Güler, porque o que eu acho que o Carreras tem demonstrado é que é um ótimo profissional. Não só parece uma excelente pessoa, como parece um miúdo muito profissional. E isso é meio caminho andado num Real Madrid, onde o que se exige é o nível máximo. Agora, se é para jogar e jogar Nós logo... estamos aqui a falar, e há bocado falaste Mas no nome, se eu vier acho o Xabi Alonso, Achas que... atenção a Grimaldo. Atenção ao que vais dizer. É verdade. Porque se vier o Xabi Alonso, até pode haver essa possibilidade do Grimaldo. Mas repara numa coisa, vem o Xabi Alonso e ele olha para esta opção, Grimaldo... Parece um programa de transferências. Não, mas já que estamos a Não, falar... mas a verdade é que a fase do Real Grimaldo vive um bocado... É verdade, é verdade. Grimaldo ou Carreras? Mas Mas o Carreras, o Grimaldo com o Xavi faz de ala e de interior até quase como 10, certo? O Carreras pode fazer de ala e pode fazer de terceiro central. Portanto, o Xavi também pode olhar para Carreras e ver, atenção, tenho aqui se calhar uma solução... Outra ferramenta. Com sim. uma outra ferramenta. Não, acho que são incompatíveis. Acho que ter os dois era difícil para o Real. Mas acho que até lá ainda vai depois demorar ali um ias tornar bocadinho. um- Dois também não faz Não, sentido. não faz sentido. Mas pode olhar e perceber, se calhar para a frente já tenho gente suficiente para me fazer estas posições, com Carreras para me fazer de terceiro central ou ala, se calhar compensa mais do que ir buscar um Isto Grimaldo. ainda também vai, a posição ainda está no Adro, No como Adro. costuma Sim, mas dizer. já estamos porque- a pôr o Grimaldo no Real. Não, porque a questão não. é que ainda veio, Ah, sim. ainda, Se for o Xabi ainda há o Alonso. mundial de Clubes, depois perceber se o Real vai com o Ancelotti ou não ao Mundial de Clubes. Agora fala-se do Solari, que pode ir como Portanto, treinador. ainda há aqui muita indecisão. Atenção, pode ir como treinador só para o Mundial. Só para o Mundial de Sim. Clubes. Sim, só para o Mundial de Clubes. Portanto, ainda há aqui muita indecisão quanto ao futuro do Real Madrid. Vamos ver o que é que dará os próximos episódios. Bem, estamos aqui também já a entrar numa... Quanto tempo é que ainda temos? Serginho? 10 minutinhos? Bocadinho? 10 minutinhos. Portanto, vamos gastá-los 5 minutos a recordar aqui um bocadinho alguns El Clássicos que temos e depois destacamos também outras equipas desta La Liga. E acho que vamos aqui ao AU recuperar alguns dos melhores El Clássicos que se jogaram no Camp Nou e que tiveram, obviamente, protagonistas portugueses. Referir que esta bola, aqui um unboxing rápido, esta vai ser a bola que vai ser usada. Esta caixa não ajuda nada. E o jeito também não. E o jeito também não. No próximo El Clássico, esta bola laranjinha, parece que estamos no inverno, mas não. Vai ser esta bola que vai ser Não sei se usada. em campanha eleitoral se podes... A bola, a bola é que a La Liga já está a utilizar nas últimas jornadas. Tem a particularidade Tem a de particularidade. dizer El aí El Clássico. Clássico. Pronto. Vai ser jogada. Vocês gostam destas bolas assim às cores? Não. Eu por acaso não Nesta sou... fase, aliás, eu gosto muito da Total 90, que está agora a ser usada pela Premier League. Eu por acaso não absolutamente eu sou muito tradicional. Aliás, até estávamos a ver imagens dos El Clássicos antigos e podemos pôr já o primeiro, que é o primeiro jogo do Figo, que é a tal Ao da contrário, cabeça de porco. Incrível. O Figo com o Real Madrid, mas estávamos a ver imagens do Figo, o último El Clássico do Figo como jogador do Barça, era aquela bola branquinha do anúncio da... Só com com o a swatch marca. da Nike. O que é que recordam aqui deste El Clássico? Olha, Luís Henrique também tinha trocado. Exatamente. O que é que recordam aqui deste primeiro El Clássico do Figo? Isto até Ao serviço do estamos Real perto Madrid. da hora do almoço, mas o que nos lembramos é do leitão. Foi a primeira recordação. Eu acho que é logo aquela primeira imagem. Para nós, então, enquanto portugueses que vivemos, amantes de futebol, mas acima de tudo portugueses que acompanhamos esta novela do Figo, é claramente que é esta primeira visita de Figo ao Camp Nou, aquela recepção, os assobios ensurdecedores durante o jogo. Ele foi obrigado ano? Eu vou só até fazer a aqui 2000, tapar 2001. os ouvidos, e depois aquela imagem da cabeça do Leitão no 2000, relevado. 2001.
Isto é um Barça É treinado. surreal o que aconteceu neste jogo, foi surreal. É um Barça treinado por Luís Van Gaal e um... não, por Luís Van Gaal não. Era o Carles Ferreira. Agora perdeu-me... Não, em quê? Em 2000? 2000. 21 de outubro de 2000. Era Era o Del Bosque. Não, isso é o Real Madrid. Sim. O Del Bosque era do Real Madrid. E do Barça era o Ferrer. Que era o... Serra Ferrer. Serra Ferrer. Exatamente. Serra Ferrer. Eu por acaso ia fazer aqui um exercício. Foi por causa do Luís Figo que falámos, mas Simão Sabrosa também Simão destaque. Sabrosa marca o jogo. gol. É ele que marca o 2-0. E ainda Pois manda é. uma bomboca. E ainda manda uma bola oposta. Uma bomboca ali ao Eu posto. depois- ia fazer aqui um exercício só para provocar Então. o Marinho, mas por acaso aqui ele até encaixava o Quem? Vinícius. O? O Vinícius. Eu ia, mas esta Na equipa não é, do- não Ah, é- não é. Tivemos- Mais à frente. Vamos Sim, fazer mais à frente. Há coisas, Então, bora, há coisas que vamos não para dá. o jogo a seguir, que é Há o coisas 5-0. É o 5-0 do Barça de Pep Guardiola ao Real Madrid do José Mourinho, que é o primeiro El Clássico do José Mourinho no Real Madrid. Ficou 5-0 para o Barça e depois já vamos olhar para o Marita. 11 para o 11 do Real Madrid, que é absolutamente Eu inacreditável. gostava que o Pedro me dissesse se este 11 do Real que vamos ver lutava para ser campeão. E não te esqueças que levou Lutava 5 quando? Agora? agora. E levou 5 do Barça. Provavelmente. Basta ver, olha, Lutava. eu estou a Vê, entrar. olha, Sérgio Ramos, Pepe, Isto é que eram os Marcelo, Pá, isto é que eram jogadores. Então... fala-me de jogadores. Fala-me Di de jogadores, Maria. pá. Olha para isto. Isto Olha é aí, que eram olha aí. jogadores, pá. Pá, estão sempre a dizer que eu sou antiquado e não sei o quê, mas fala-me. Vamos lá ver. Ficaram aí todos ofendidos que o Vinícius não foi o melhor do mundo. Epá, eu até percebo, essa discussão já foi. Mas andamos uns aninhos. Quem é que de agora jogava nestas equipas? Eu acho que Aliás, tem havido eu grande- até te digo o mais. Eu Mbappé acho que jogava. Mas isso é o que eu estou sempre a dizer, Mbappé que ele é jogava. do nível destes. O Mbappé jogava. Mas ele é do nível destes, os outros não são. O Mbappé jogava. O Bellingham também jogava. Se Estava o calhar, quê? Estava o neste Zidane, meio como é campo. que jogava o Bellingham? Não, neste neste meio campo não, do Real neste não. Madrid. Ainda não estava o Zidane? Acho No meio campo deste Real Madrid. Acho que tinha Ainda não estava Kedira. o Zidane? Acho que tinha Kedira. Não, É Kedira. Kedira, Ozil, Xabi Alonso. Não, mas o Ozil, então calma. Ozil, calma. Não, mas o Bellingham jogava um bocadinho mais atrás. Ozil, calma, Não, mas muita se não calma. havia Zidane, aí já consigo. Pois é, Sim, pois é. sim, Tá sim. bem. Aí já consigo. Eu acho que o Bellingham encaixava aqui um bocadinho. Eu acho que o Ozil foi, Mas estamos a foi discutir, daqueles estás que... a Estamos ver? a discutir. Estamos a discutir. é verdade. Estamos a discutir, não estamos a conversar. Agora, por Não, exemplo, mas é, no não, Barça, só o estarmos a discutir já. verdade. Pronto. no Barça, para mim, Há aquela questão que o Piqué lançou do Lamine Yamal sim, e eu estou de acordo com ele. mas para mim só ia mal. Não, mas não jogava. Não jogava? Não, se calhar, não jogava. Não Com 17 anos aparecia, não jogava. não ia aparecer. Com 17 anos não jogava de Infelizmente, certeza. mas não ia É verdade, aparecer. é verdade. Porque o Barcelona. Isto Isso é é muito como o bonito, Paulo mas o Cubarsí. Barça precisou que ele Mas entrasse. isso é como o Paulo Cubarsí. Vocês estavam Também a não falar do aparecia. Cubarsí. Também não aparecia. É verdade. Espera, mas... Quem é Mas que entra, marcou? mas entra. Quem é que Entra. marcou o gol? O referente Soares. Aí é o referente. Faz o 5-0. Mas pronto, mas verdade. são isto era. Mas por acaso esta época, e é bom também referir isto, eu acho que esta época a dimensão do El Clássico não tem esta, até porque havia Messi e Mas, olha, Cristiano, estávamos a ver há pouco. mas O 2004-2005 subiu 2004-2005 fica 3-2 ou 4-2 para o Real Madrid. E tinha o Ronaldo já com uma barriguinha, o Zidane marca Ronaldo Nazário. e depois, Sim. sim, já com uma barriguinha, O o Cristiano Zidane, não tem barriga. o Zidane marca e depois do Barça já marca o Eto'o e o Ronaldinho Gaúcho. Que já era uma nova fase do Barça. E eu sinto que Também fraquinho. este Barça Real que estamos a ver agora é o início, se calhar podemos Eu estar acho aqui que a esta assistir a um época- início Eu também acho. de uma nova fase De Barça Real. De Barça Real. Eu acho que mais também de acho Barça que é. do que de Não, eu acho que- Real. Mas sim, mas percebo. Lamine, para mim, Mbappé, há estas que têm semelhanças com esse tempo. Eu, por acaso, acho também que. Desta E para equipa. terminar, temos este 11-12 Barcelona-Real Madrid, que é praticamente uma fotocópia do que vamos assistir este domingo, porque jornada 35 também, Barcelona-Real em campeonato, mas ao contrário, ou Sim. seja, o Real aqui levava 4 pontos de avanço e tudo por decidir. E marca o Kedira, faz 1-0, depois o Barça empata e no final. Sim. Não foi sim, foi. Ainda não ouvi, Calma. ainda não ouvi. Eu estou aqui. Como diz, Eu estou como diz o aqui. Cristiano. Eu estou aqui. Cristiano a marcar o gol decisivo que dá então um título que vejam só bem.
Nós fomos realmente uns sortudos. Não, eu acho que nesta altura, eu pelo menos não sei se vocês sentiam isso, mas eu sentia, pá, os meus amigos paravam. Nós parávamos para ver estes jogos. Sim. Mas quem não parava para ver um Real Barça ou um E Barça agora vou Real? dizer aqui algo que é sempre muito, digamos, polémico, com um pedido já de compreensão para os colegas que vão gravar a seguir a nós. Podem vir com os jogos todos que quiserem da Premier League. Mas o Barça Real ou o Real Barça é o jogo do planeta todo. Mas não tem comparação. A Premier League sempre foi pela sua consistência e pelo número de mas eu estou equipas. a falar do jogo. Sim, do jogo. O jogo. Não, o jogo. É Barça Se tivesse Real. que escolher um jogo, O jogo eu também acho. é Barça Real. Para mim é este. Sim. Epá, é assim, um Castanheira carregado também. mas o E cá está o Barça golo. Real, Cá está o golo. Grande passo de Ozil. E depois o Cristiano. Tal. Lá para Não dentro. sentiram que o Ozil foi um bocadinho injustiçado neste Real? Por acaso acho que não. Não? Acho que nunca. Epá, pronto. Eu não acho que tenha sido Não assim. acho, porque hoje em dia tu olhas para trás. É o que eu digo, o tempo dá razão à história, não é? Mas- Ou dá razão aos grandes jogadores. E hoje em dia tu olhas e vês o impacto que o Ozil teve. Quem se lembra do Ozil? Está bem, mas tu vais a ver Não, este. para Mas a comparar questão com é que tu isto, olhas. A os comparar nomes com- que falámos aqui. Mas se fores pensar assim, olhas para as equipas do Real e as grandes estrelas saíram e eles continuaram a ganhar Champions. Mas lembram-se deles? Mas Quais são as continuaram a grandes ganhar. estrelas que não se lembram? Bem, amigos, vamos lá rapidamente terminar aqui este episódio com destacar o Vila Real, que confirmou as competições europeias, tal como o Betis, Betis, quinta época consecutiva de Pellegrino com o Eurobetis. E E o com Betis fez uma grande festa Pá, quando e o Antoni. e o Antoni. Vamos ver o gol do Antoni. Epá, Porque merece- É o Merece quê? ser destacado. Isto é daqueles golos. Isto é que é um gol, pá. Antoni, Não, e depois é jogador no contexto certo. Epá, o Betis tem que. Eu estou com o Isco, eu posso dar 10 euros ou coisa assim. Então o gol do Para o Celso. crowdfunding com Vamos mandar para grande passo do Isco. Sevilha. Já não podemos mandar pelo Ravi. Não podemos. Não podemos mandar pelo Ravi, que o Ravi já está nas podemos. festas. E Já a do está nas Betis? Não, mas já está nas festas de Sevilha, senão mandávamos a nossa mandar o caixinha. Zelda. Mas mandar o quê? Mandávamos a nossa caixinha A das nossa multas para contribuição, contribuir para o Anthony ficar. ficar no Betis. Mas ele adianta para a gente dar-lhe um dia destes também. não é? Mas isto é um grande gol. Isto é um golaço. Isto é um golaço. Repara bem de onde é que ele remata. Isto é. Pá, Que gol. pronto. Eurobetis. Betis que pode também confirmar a final. Um regresso, é uma final, a primeira final europeia. Primeira. Está a vencer por 2-1 a Fiorentina. Destacar também que o espanhol Roberto Fernandes volta a marcar. É verdade. Também, olha, mais uma moedinha para as caixas do Braga. E para terminar, o Valência, que venceu o Las Palmas com o Dário Bessuga titular no lado do Las Palmas, o André Almeida a entrar no lado do Valência. Valência pode ainda ir às competições Isto europeias. é fenomenal. O Incrível. trabalho de Corberano é fenomenal. Deixa-me só fazer um apontamento. E Las Palmas que perde e está na luta com o incrível Girona para a manutenção. É verdade. É verdade. As Repararam voltas- as voltas que E isto só dá. não está com o Sevilha porque o Leganés no último minuto teve Sim, um falhanço. sim. O inacreditável. Girona hoje tem uma oportunidade de fugir, mas vamos lá ver. Castelo, rapidamente, ok? Rapidamente, Esta falaste do historiazinha Valência, a história do Valência. Que era para ser da semana passada. Mas a lógica era porque o Valência estava a recuperar, portanto mantém-se essa Não tem essa recuperação. lógica. E vamos falar aqui do Sr. Vicente Navarro. Ele faleceu em 2016, era o sócio número 18 do Valência. Aos 54 anos, ele teve um grave problema de saúde que lhe tirou a visão. Ele já tinha o lugar anual há muitos anos e então o filho começou a relatar-lhe os jogos, a dizer o que se passava, mas manteve sempre o lugar. Por ocasião dos 100 anos do clube, o Valência decidiu prestar uma homenagem, este ainda não é, uma homenagem ao Sr. Vicente Navarro, que naquele lugar que ele tinha comprado, colocou uma estátua com a figura do Sr. Vicente Navarro no lugar 164 da fila 15 da tribuna central do Mestalha. Os clubes, isto é que é mística do clube, e acho que foi, apesar de todos os problemas diretivos do Valência, uma grande atitude por parte do conjunto de Che. Este é o Sr. Vicente Navarro, que de facto fica eternizado no Mestalha, e creio que quando o clube passar para o Novo Mestalha tem de levar a estátua, porque a história dos clubes também se faz muito disto. Sem dúvida. O Valência, que tem muitas histórias ligadas ao clube e que teve também, porque falamos de figuras do clube,
um roupeiro, agora é o técnico de equipamentos. Tem mesmo cara de roupeiro. Pois tem. Ele trabalhou no Já clube. sabia que era roupeiro. Trabalhou no clube durante 55 anos e faleceu em 2020 aos 82 anos. É o Bernardo Espanha, que ficou conhecido pelo Espanheta e que é visto em Valência como um dos maiores símbolos de lealdade e do Valência. Ele queria ter sido futebolista, mas um acidente, quando ele era jovem, retirou-lhe a possibilidade de poder cumprir esse sonho, mas disse sempre que queria estar ligado ao Valência. E então trabalhou no clube durante 55 anos, como eu disse. Também no balneário há um espaço, que é uma cadeira que está no balneário, mais ou menos na zona onde ele ficava. Aqui está a imagem. Esta fotografia por acaso é minha, foi tirada mesmo lá no balneário. E era aqui que ele se sentava, e então ficou essa cadeira dentro do balneário. O Espanheta está presente. Só uma curiosidade, vários jogadores deixaram fugir esta informação, que o Espanheta, naquelas camisolas que tu também deverias ter lá uma data delas para assinar, para autografar. O Espanheta tornou-se profissional a falsificar assinaturas. E havia jogadores que diziam que eu às vezes chegava lá e já não sabia se tinha sido eu, se tinha sido ele, porque era de facto um grau de perfeição muito assim reza a lenda. Agora não sei se isto é mesmo verdade, mas houve alguns jogadores que falaram disso quando ele desapareceu. Já agora, por desaparecimento, a semana passada morreu o Manolo do Bombo. E acho que é uma figura que para nós, quem acompanhou sempre o futebol espanhol... Ia promover agora faltam menos de 50 dias para o Mundial de Clubes. O Manolo é claramente uma grande figura dos mundiais de seleções. Não vai estar presente, infelizmente, no próximo Mundial, mas é claramente uma figuraça. Do Valência também era figura do Valência. E portanto, um dos adeptos mais marcantes do Mundial de Seleções, mas no Mundial de Clubes faltam menos de 50 dias. Vamos ter o Benfica e o Futebol Clube do Porto, tal como o Real Madrid e também o Atlético de Madrid. E já sabes, podes instalar a aplicação da DAZN para ver todos os jogos do Mundial de Clubes. Instala no teu telemóvel, instala na televisão, acedes de uma forma muito fácil e podes ver todos os jogos desse FIFA Club World Cup, onde vai estar presente o Benfica e o Futebol Clube do Porto. Para a semana cá estaremos para fazer o rescaldo desse escaldante El Clássico. Vamos ver o que é que dirá. Jogo para ver domingo, a partir das 3h15 na DAZN 1. Um abraço.